Olá! Estamos aqui novamente com aquelas conversas nossas com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui com dois espíritas progressistas. Isso não há quem aguente tanto espírito progressista junto. Já quase formamos uma rebelião aqui. Mas, gente, hoje nós vamos conversar com o Rafael Faé e com o Felipe Gonçalves. Queridos, bem-vindos, bem-vindos. E eu vou passar logo para eles, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Eles vão explicar sobre qual vai ser o nosso tema. E vamos lá. Rafael, querido, bem-vindo. Te apresenta para a turma e fala um pouco da alma. Olá, Suzana. Primeiro, obrigado aí pelo espaço, né? A gente está divulgando esse trabalho de uma importância capital para o movimento espírita, né? Para o repensar do espiritismo, uma importância histórica fabulosa, né? Então, eu sou o Rafael Faé, eu sou de Vitória. Em 2015, eu e um camarada, que é um outro Felipe, né? A gente deu início ao jornal Crítica Espírita. E de lá para cá a gente tem tentado fazer, antes de começar essa bagunça toda, né? ou dessa bagunça se agravar de um modo mais agudo, né? De fazer um debate entre espiritismo e sociedade, né? Então, muito cedo, eu e o grupo que a gente trabalhava, que a gente estudava, né? Trocava ideias, inclusive a gente se reunia na Universidade Federal aqui do Espírito Santo, né? Um grupo de estudo. A gente já encontrou o porteiro, já encontramos o espiritismo dialético, né? E aí, no decorrer do tempo, você vai encontrando outras pessoas, né? Um deles foi o outro Felipe, né? Agora o Felipe Gonçalves. Então, num esforço coletivo, a editora Alma Revolucionária entendeu pertinente já há um bom tempo, né? Editar algumas obras dentro do espiritismo progressista, e uma delas é Espiritismo Dialético, do Manuel Porteiro, esse argentino fantástico, fabuloso. Eu estou encantada com a história do Manuel Porteiro. Gente do céu, é impressionante. Felipe, querido, te apresenta aí, conta pra gente como é que tu veio parar nessa A encrenca live. toda. Boa noite, né, a todas e todos que nos assistem, Rafael, Suzana, né, meu nome é Felipe Gonçalves, eu sou historiador, né, e neste momento eu estou ingressando no mestrado para estudar o espiritismo argentino, né, que desde o seu início ele teve um caráter bastante progressista, né, muitas lideranças foram socialistas e desde o seu início ali, né, e aí, né, conversando com o Rafael, a gente estava falando dessa figura incrível aqui que é o Manuel Porteiro, né, que Sensacional. Sensacional. Eu estou de encantada com a lançar, história dele, gente. editar. Estou encantada. É impressionante, assim, né? Uma figura sem formação, né, acadêmica, uma figura de alfabetização bastante tardia mesmo, com mais de 20 anos, né? Um líder operário, né? Uhum. Trabalhava em abatedouro de animais. E após se alfabetizar, ele se tornou um leitor compulsivo, assim. Ele se tornou uma pessoa, sabe? Em pouco tempo ele já escrevia para jornais espíritas, para jornais socialistas da época. Líder operário, líder socialista, né? Que coisa linda, que E coisa bem linda. é, Eu comecei a ler a história dele e eu vou receber, o Elton disse que está me mandando o livro, né? Mas, gente, é impressionante a beleza da história do Manuel Porteiro. É incrível, incrível. Eu acho que o Paulo Freire encontraria ali todo, né, com um certeza, arcabouço assim, com certeza. para suas teorias mesmo. Contem, gente, eu estou muito curiosa sobre qual foi o trabalho que vocês tiveram, a loucura que foi juntar isso. Fala para mim primeiro tu, Felipe, um pouquinho, porque eu sei que nesse aqui tu teve uma participação, Felipe não, Rafael, desculpa. Tu foi o revisor, né, Rafael, desse do Camilo, esse aqui. É isso. E o E também é do fantástico, né? Fantástico. Esse aqui eu li uma vez, tipo assim, né, na corrida, e agora eu estou estudando ele. Eu faço isso porque ajuda muito nas palestras, nos vídeos que eu faço, sabe?
E olha o anelzinho, que gracinha, agora eu uso 2. Eu Não, e meu Suzana, companheiro usamos como aliança esse anelzinho. legal. É, um, é uma necessidade histórica, né? Tanto Sim. no plano das religiões, conseguir fazer um diálogo com a realidade imediata, né? E Uhum. tanto das teorias políticas ou das filosofias políticas, também fazerem um diálogo com as religiões ou com as formas de espiritualidade, né? Que eu gosto de falar mais amplo, né? Se fala religião, dá aquela ideia de religião monoteísta, cristianismo, não, com as formas de espiritualidade, né? Então, essa editora, Alma Revolucionária, ela tem feito esse trabalho importante, né, de resgatar essas pessoas que conseguiram fazer uma síntese que assim, poucos ainda conseguem, né, que é conciliar a sua ideia de transcendência, a sua forma de compreensão de mundo com a sua posição política, não só a luta política, mas a sua posição como um ser político, né, que vive em coletividade, que se autoconstitui nessa coletividade, né? Então, assim, e aí trazendo agora para a obra, né, Porteiro também é um desses, né? Quer dizer, a proposta dele de espiritismo dialético, que a gente vai colocar lá na introdução dessa obra, né? Não é só o título do livro, né? Isso é importante, é uma proposta de praxis espírita, quer dizer, de uma forma de você compreender o mundo em teoria e em prática sob um determinado aspecto, que é o seu aspecto dialético, ou seja, compreender a realidade não como uma fotografia. Você tira a foto e aí você analisa com calma um elemento, como se ele estivesse descodificado. Né? A coisa isso. Estática. Exato, pelo contrário. Por isso que ele vai usar o termo dínamo genético, né? Quer dizer, essa realidade ela é dinâmica. As causas colocadas, elas têm causas anteriores que vão se interrelacionando, vão se perpassando dentro de um movimento dialético, né? Então, assim, é uma proposta super inovadora. Esse diálogo que ele faz, e apesar dele falar que o espiritismo dialético está em Kardec, a gente percebe, pelo menos é a nossa compreensão da leitura, né, dessa obra do Porteiro, que ele vai muito além de Kardec, né? Kardec Bem pode residual ter essa dialética do Kardec, né? Como, Felipe? Bem residual, né? Não existe um método dialético ali, existe o espiritismo precisa avançar com a ciência. Mas como isso vai acontecer? O Porteiro ele avança nesse debate, né? Sim. Trazendo a dialética hegeliana para dentro do espiritismo, para pensar essa superação das contradições dentro da própria constituição do espiritismo e das suas limitações e uma superação dialética delas, né? Mas a gente vai desenvolver melhor essa de Rafael. Sim, porque afinal, na obra do Kardec, ele sempre colocava, né? Não fiquem aqui, sigam adiante. Seguir adiante é ir além, né? O pessoal tinha que seguir adiante, tinha que ir além do que foi dado, não se acostumar com aquilo e se conformar com aquilo, daí vira seita, né? Vira seita. Vira dogma. Né? Exatamente. Essa é a questão que a gente trabalha na introdução e a importância do porteiro, né? Quer dizer, Kardec ele quer a mudança, mas ele não deixa um método, ele não constrói um método para que essa mudança seja absorvida, né? E aí a gente traz 3 pressupostos que ainda dificultam isso, que é o quê? O primeiro pressuposto, né? De Kardec, pressupostos que ele usa para forjar o que a gente chama de seu espiritismo, né? O espiritismo de Kardec. Existiam outros espiritismos, né? Especialmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim, né? Sim. Mas é um outro debate. Outro assunto. Então, posso assim, tocar ele não... depois nisso? Depois que você falar, posso tocar. Tem tanta coisa, né, gente? A gente podia ficar aqui, assim, fazendo semanas. Podia. Então, o primeiro pressuposto, assim, Kardec não foi um positivista, ele não foi um positivista, mas ele traz, na análise dos fenômenos espíritas, aspectos, né, pressupostos do positivismo. Então, por exemplo, o controle universal do ensino dos espíritos.
é, é uma ferramenta de análise científica, entre aspas, né, Sim. sobre a produção mediúnica, né, que Kardec coloca, ele pega essa ferramenta positivista, de caráter positivista, empirista, e traz para o espiritismo, né? Mas quer dizer, com o passar do tempo, esse pressuposto positivista ele vai sendo superado por outras formas de fazer científico, e isso não foi absorvido, né? Isso não entrou no espiritismo, na análise do fenômeno espírita. Outro pressuposto complexo que ele traz é a questão, aspectos do iluminismo, né? Especialmente das leis naturais, que é a espinha dorsal da filosofia espírita. É baseado lá, né, o livro terceiro do Livro dos Espíritos, são as leis morais, né, que vão repetir o esquema iluminista de explicação da realidade. Né? Existem leis naturais, né, criadas por Deus desde a eternidade, tal, tal, tal. E um outro que é muito complexo, é muito problemático, que é esse acoplamento, a gente usa essa palavra, né, que ele faz de espiritismo e uma versão do cristianismo. Então, quer dizer, aí quando as leis morais, o iluminismo, ele é questionado, né, outras leituras chegam para aperfeiçoar o nosso entendimento da realidade. Aquela ideia de leis morais, ela também vai ser afetada, e esse cristianismo que ele dialoga, quando a gente tem hoje, né, todo o século XX, uma série de debates sobre o Jesus histórico, uma série de narrativas, elas caem por terra, né? Então, é isso, assim, o Porter, ele auxilia a gente aonde? A gente compreender o caráter histórico ilimitado de Kardec, do homem e de sua obra, e que, assim, a cada momento histórico, a cada momento, né, é colocada a tarefa de redefinir esse espiritismo, redefinir os termos nos quais ele é pensado. Sim. Colocar Kardec no seu tempo e entendê-lo, né, no seu tempo. Isso é fantástico. E é um desafio e tanto, viu? Porque mexe com muitas coisas que estão muito cristalizadas, né? Exatamente. E Eu tu, posso falar sobre essa historiador, questão? conta pra gente como é que foi. Eu queria tocar só nessa Deparou com questão. esse personagem aí, sensacional. Antes, eu só gostaria de tocar nessa questão que o Rafael falou sobre o espiritismo, né? Que eu acho que é um debate importante, que existe dentro, por exemplo, de uma historiografia estadunidense, mas chega pouco aqui ao Brasil, né? Entender o espiritismo como uma coisa mais ampla, não só como uma coisa que surge, como tem uma narrativa dentro do movimento espírita, surge com Kardec a partir da publicação do Livro dos Espíritos em 1840 e 1857, tal, tal, tal. Não. Na verdade, esse movimento ele surge antes de Kardec, né? Tem-se como marco fundador desse movimento aqueles episódios das Irmãs Fox, né? Em Hydesville, em 1848, né? E existe toda uma historiografia que trata, que estuda o surgimento desse movimento e coloca esse movimento como surgiu dentro de uma perspectiva política progressista. Isso é extremamente interessante e importante, né? Por exemplo, tem um livro chamado Radical Spirits, da Dan Brown, que ela trata o surgimento do espiritismo nos Estados Unidos, ela faz um recorte do estudo do gênero, né? E aí ela fala que dentro da perspectiva do surgimento do espiritismo nos Estados Unidos, a questão da mulher, ele representou um avanço para a questão da mulher, né? A mulher, ela viu ali uma forma de espiritualidade diferente da Igreja Católica dominante, ela tinha mais voz, ela tinha mais participação. Isso reverbera depois. Muitos médiums eram mulheres, né? Muitas médiums eram mulheres, intelectuais, né? Escritoras. Aqui na América Latina isso vai reverberar também. Recentemente tem um trabalho sobre as mulheres espíritas de Porto Rico, né? Aí você tem, por exemplo, esse historiador aqui, o John Morrow, ele tem um livro chamado A Travessia. Sim. Né? Esse livro ficava num site chamado Pense, mas esse site não existe mais. Mas eu acho que dá para achar na internet. Dá para catar em algum, né? Dá para catar. Tem em inglês que eu já vi, mas tinha uma tradução, né? Então, esse autor, ele também é estudioso, né, da origem do espiritismo nos Estados Unidos. Ele falou: o espiritismo surgiu dentro da esquerda política.
Olha que coisa linda. né? Ele fala que nos Estados Unidos, porque assim, na Europa teve a Primavera dos Povos, né, de 1888, de 1488, e ele fala que o espiritismo nos Estados Unidos, quando surgiu, ele tinha esse caráter progressista que ele foi considerado a Primavera dos Povos norte-americana. Meu Deus, que coisa. Sim, porque eles eram mergulhados naquele puritanismo do protestantismo, né, em inglês, Estados Unidos. Então, Ele diz que os imagina. primeiros a apoiarem o espiritismo nos Estados Unidos foram socialistas, Olha que né? bacana. Aí ele fala, o espiritismo ele se transnacionaliza para a Europa, né? E aqui tem, por exemplo, a Marion Laplantine, dois antropólogos franceses, eles estudam a origem do espiritismo na França, e eles vão falar que os primeiros espíritas franceses são os socialistas utópicos. Que o espiritismo chega na França dentro de uma perspectiva, já dentro de um ambiente revolucionário, já Sim. dentro de um ambiente muito progressista, republicano, socialista. Então, eles vão falar, e tem uma série de outros autores. A questão do Kardec é que o Kardec, quando ele vai construir o seu espiritismo, como ele começa a estudar o espiritismo, aqueles movimentos que já estavam ali na França, 1854, se não me engano, que ele começa a estudar o espiritismo, ele está dentro de qual ambiente? Ele está dentro de uma ditadura. Sim. Né? Ele está dentro da ditadura do Napoleão III. Ele está dentro de um ambiente já de reação, né? Dentro de um ambiente contra-revolucionário. Né? Sim, Então, todo aquele espiritismo mais progressista, ele já sofre ali no período do Kardec um refluxo. Uhum. Né? Eu vejo Kardec como um homem progressista, com suas limitações, com as suas contradições, mas ali tem apontamentos na questão da mulher, tem um apontamento de transformação social, né? Tem até uma influência de uma visão do socialismo utópico, mesclada com essas questões do cristianismo, tem as suas limitações, né? Mas, então, essa tradição, ela começa progressista, né? Quando você vai estudar o espiritismo na Espanha, por exemplo, no século XIX, eles são muito progressistas. Né? Você pega ali a Amália Domingos Soler, você pega eles são republicanos, eles são extremamente perseguidos pela Igreja Católica, né? São socialistas, anarquistas, comunistas, eles dialogam muito com essas vertentes, eles criam redes de sociabilidade com outras correntes progressistas da época, como a maçonaria. E quando esse espiritismo se transnacionaliza para a América Latina, e em especial a Argentina, que é o caso do Porter, ele também chega progressista. A Argentina recebe um fluxo migratório muito grande de europeus, né, de espanhóis, italianos, e esse espiritismo na Argentina ele já se constitui com um caráter progressista. Quando você pega ali as primeiras revistas argentinas, a Constância, que é uma sociedade centenária que existe até hoje, o líder Cosme Marino, ele fala abertamente em socialismo. Escreve livros sobre espiritismo e socialismo, né? Mas sempre com uma perspectiva assim do socialismo utópico, uma perspectiva cristã, uma perspectiva, né, religiosa, falam sobre um socialismo cristão. O Porteiro, eu vejo o Porteiro como uma radicalização dessa tradição, porque ele já é um líder operário, ele já tem, né, ele já tem essa questão de classe nele, ele tem uma vivência de base, ele escreve livros sobre questão operária, nós conseguimos resgatar um livro que ele escreveu, chama Orientação do Proletariado, né? Que coisa Foi uma linda. coisa muito difícil de encontrar, nós conseguimos resgatar, né? Nossa, Então, gente, que material maravilhoso que vocês conseguiram. Incrível. Que então bacana. ele já entra ele já é, na minha opinião, uma radicalização dessa tradição Ele já progressista. sai do socialismo utópico, né? Ele já vai dialogar com O as correntes da marxismo Segunda mesmo. Internacional, já vai dialogar com o marxismo, embora ele faça algumas críticas, né? E na década de 30 ele se torna presidente da Confederação Espírita Argentina, e como presidente da Confederação Espírita Argentina, ele propõe trazer o socialismo para dentro do espiritismo. Ele propõe a existência de uma sociologia espírita, porque ele fala que os espíritos não poderiam ficar alienados das questões sociais. Então ele propõe a criação de cátedras de sociologia dentro das casas espíritas, totalmente diferente, né, do que totalmente Isso tudo igual, né, do que na acontece década hoje, de 30, década de gente? 30, isso. 30, né? Isso. É. Né?
E ele leva essa proposta de sociologia espírita para um congresso internacional de Barcelona, da Espanha, de 1934. Né? Ele leva essa proposta desse acoplamento com o socialismo, porque ele entendia que nós somos espíritos em desenvolvimento e vivemos em sociedade, em coletividade, então não era só o desenvolvimento espiritual individual, é preciso um desenvolvimento coletivo. Ele rompe com essa Uhum. versão, com essa visão iluminista, liberal, de individualismo, e Sim. ele trabalha com uma perspectiva coletiva. Então, se o espírito vive em sociedade, e para ele se desenvolver, ele precisa de educação, ele precisa de saúde, ele precisa. Então, é necessário também transformar a sociedade. Falando aí, é bem sintomático, né, que o porteiro, como o Felipe falou, né, ele teve uma educação muito tardia, né, ele era pobre e tal, então a alfabetização dele, a formação Se intelectual dele, alfabetizou já adulto praticamente, né? né, e assim, ele é incrível como que ele é assim, ele dialoga com vários autores, com várias correntes do saber, com uma capacidade crítica, assim, de não simplesmente aceitar o que está sendo dito, mas também de questionar esse conhecimento científico, né? Que ele tensiona, porque nessa relação entre espiritismo e ciências, de um modo em geral, não é só o espiritismo se aproveitar, né, dessas descobertas enfim, conquistas científicas. Ele também devolver à ciência perspectivas que ela ideologicamente insiste em negar, né? Então, assim, o Porteiro ele é muito erudito e ele é muito perspicaz, né? Para mim, especificamente, a parte mais interessante, que é a parte do diálogo, né, com o marxismo, né, Uhum. a gente chama de dialética marxista, foi também um ponto assim, que apesar dele ter alguma deficiência teórica, né, ele tem uma certa deficiência teórica na análise do marxismo, e aí assim, é bom pontuar que teve muitas obras de Engels e Marx que foram publicadas muito posteriormente, na década de 1930, Sim. né, próximo ali da morte do Porteiro, né? Então, assim, provavelmente Ele ele não não teve conseguiu. acesso a todo, né, todo conhecimento. Assim, né, imaginamos que sim, porque, por exemplo, hoje ainda no Brasil, as obras de Marx e Engels ainda não foram todas publicadas, não Uhum. foram todas traduzidas, né? Imagina Uhum. naquela época, né? Sim. Então, assim, mas do que ele dialoga com algumas deficiências, com algumas contradições, mesmo assim, ele lança reflexões, questões muito interessantes, muito assim pertinentes para o pensar uma sociedade que nós diríamos assim, vamos por partes, uma sociedade regenerada, mas que, dentro da perspectiva de Porteiro, uma sociedade revolucionada, transformada concretamente, politicamente, uma sociedade socialista, né? Ele coloca ali questões que os autores marxistas, né, pelo menos alguns ali que ele dialoga, não colocam ou colocam de forma problemática. E é muito interessante isso, que ele fala, olha, esse autor, ele é muito bom, ele tratou dessa questão, mas faltou tal ponto. Que Tal ponto perspicácia. é uma tensão da realidade que precisa ser tratada, que precisa ser discutida, né? Não é tão simples assim. Sim, Eu acho tinha um isso olhar muito interessante. crítico, né? Um olhar crítico. Que lindo isso. Um cara que foi se construindo sozinho, autodidata praticamente, né? Sim. Que lindo, gente. Como é que vocês descobriram esse nome, gente? Me conta, Rafael, como é que surgiu tipo assim, Manuel Porteiro, como é que surgiu esse nome para vocês? Então, Já conhecia? particularmente, eu já conhecia, né? Do grupo de estudo que a gente iniciou, acho que foi em 2012, na Universidade Federal, a gente estudou Sim. o Manuel Porteiro a partir do Herculano Pires. Né? O Ah, Herculano sim. Pires ele faz referências, né,
O Herculano Pires também fala sobre espiritismo dialético, mas não com a mesma profundidade do que o Porteiro faz, né? E aí, então, a gente estudou, né, a obra e, mais recentemente, há poucos anos atrás, vivendo nesse abismo, né, abismo fascista aí que a gente Pesadelo. estamos vivendo ainda, né? Porque não é só questão política, até é uma questão mais ampla, né? O Porteiro voltou a ser uma leitura imprescindível em vários sentidos, desde politização, né, construir uma consciência política mais aperfeiçoada, né, como uma necessidade de repensar e ressignificar o espiritismo diante aí de uns absurdos que a gente tem visto aí envolvendo o movimento espírita brasileiro, que eu chamo de movimento federativo, né? Esse movimento federativo, ele teve um papel assim, muito eficiente em tirar de circulação todos esses nomes, sabe? Em realmente esconder, sonegar essa informação dos espíritas. Está fazendo tipo assim, meio que tirar um véu, sabe, que foi derrubado durante muito tempo para esconder essa vertente, essas pessoas. E a gente está trazendo isso de volta. Que, olha, fantástico, viu, gente? Vocês estão realmente de parabéns pela luta, que eu sei que é uma luta. Rafael, me diz uma coisa. Como é que as pessoas que querem adquirir esse livro podem fazer? Vocês estão fazendo venda direta pelo link? Como é que funciona? Como é que é? Não, quem faz a venda é a editora, né? Teria que entrar lá no site da editora, Alma Revolucionária, Tá. que é do Elton, né? Elton Rodrigues. Então, eu vou deixar o link aqui, fixado nos comentários desse vídeo. Aí as pessoas clicam ali no link e o próprio site encaminha, né? Para venda. Bem legal, bem legal. E além, assim, já vou talvez antecipar alguma coisa, né? Sim. Além do Porteiro, a gente editou também o Eusino Lavini, né? Ah, sim. Esse nós vamos falar no outro dia. Esse nós vamos falar em outro dia, a gente só tem que daí marcar. É que, vocês sabem, né, gente? Eu fiz um negocinho aqui, eu ainda tô com os pontos aqui. Então, e o médico disse assim, ai, tu vê se fica quieta, mas eu pode deixar, prometo que eu vou ficar bem quietinha, não vou fazer nada. 2 vídeos. Prometo. Não é assim ficar quietinha. Mas olha, gente, a Alma Revolucionária, para começar o nome, né, da editora não podia ser mais lindo. Não podia ser mais lindo esse nome, né? Alma Revolucionária. É demais. E essa editora parece que ela chegou num momento assim especial, que é para realmente ajudar esse trabalho de descortinar um espiritismo ou uma espiritualidade ou sabe, uma forma de ver o mundo diferente, né? Quem é que está há mais tempo no projeto da Alma Revolucionária? É tu, Rafael? Felipe? Rafael. Então, a editora, ela é do Elton, né? Sim, ela é do Elton. Um esforço coletivo em torno dos projetos, né? Como Sim. editor, como revisor, trabalhando... Tu te juntou ao projeto há mais tempo, então. O Felipe está se juntando agora. Isso. E a gente encontrou a acolhida ali, como você falou, né? O momento ele é muito importante para esse resgate, né? Sim. Porque falta muito assim gerar esse acúmulo teórico de discussões desses nomes, dessas obras, elas serem conhecidas e conseguir com o tempo gerar uma cultura, né? Uma cultura que consiga fazer frente a isso que eu chamo há alguns anos já de cultura federativa, né? Que é conformado a teoria e a prática espírita a partir dessas narrativas da Federação Espírita Brasileira, né?
que são essas coisas, espiritismo, quem começa o espiritismo é Kardec. Kardec, ele bota o espiritismo no mundo, desconectado de todas as outras coisas, quer dizer, ele não vive numa ditadura do Napoleão III. E Quer dizer, aquela coisa de não poder falar de política, né? Isso. Espírita não Quer dizer, fala de 2 política. anos após a morte de Kardec, que foi em 69, 2 anos depois eclode a Comuna de Paris. Quer dizer, Sim. Paris era um barril de pólvora, Um né? barril de pólvora, sim. Estava sendo invadido pelo Império Prussiano, né? Aham, O Bismarck e tal. sim. Então, assim, é esse contexto. E aí a gente tem toda essa. A gente pode afirmar que existe uma tradição social espírita, mas que ela foi apagada, esquecida, É. invisibilizada por essa cultura federativa que vai evidenciar outras pessoas, outras narrativas, tá? Mas vão apresentá-las como a única narrativa. E esse que é o problema, né? Uhum. Que aí vai ter toda a construção em torno da figura do Chico Xavier, mais recentemente do Divaldo Franco, e a gente viu também as contradições dessas figuras, né? A defesa da ditadura, a defesa do neofascismo, e a gente vai ter lá na década de 20 e 30 esses personagens, homens e mulheres, né? Aí no caso do Porteiro, né? Trazendo uma reflexão profundamente assim avançada, a ideia de espiritismo dialético, dessa compreensão da realidade a partir das suas mediações dentro de uma ideia de totalidade. E o Porteiro vai falar, essa totalidade dialética na compreensão da realidade, ela inclui também o fenômeno espiritual. E aí, Suzana, a gente tem um problema de nomenclatura, porque, veja, o Kardec percebeu isso. Quando ele, no livro dos Médiuns, ele vai falar de fluido espiritual, ele fala o seguinte, olha, o que eu estou falando é matéria. Mas, assim, o fluido, para não confundir com o fluido material, vou dar o nome de espiritual. Quer dizer, ele sabia que tinha imprecisões Sim. conceituais, né? Uhum. Então a gente fala espiritual, ele vai estar muito ligado a esse aspecto religioso do cristianismo medieval, do espiritual separado do material, de um Uhum. transcendente separado do imanente, né? E não é isso. Kardec ele formula o espiritismo, que é o estudo, né, da realidade espiritual e suas relações com o mundo material. Exatamente. Essa relação, não é, né, um e outro, ou outro, né, são os dois, é a relação entre eles. Então, o Porteiro, dentro de toda essa obra, né, ele tem várias outras, né, tão melhores, né, tão boas quanto, né, ele também vai estar sempre enfatizando isso, falar, olha, estamos lidando aqui com um aspecto da realidade, mas existe outro. E aí ele faz um diálogo imenso com os metapsiquistas, com os parapsicologistas, que infelizmente também sumiram, né? Também, como movimento, também assim, não tem mais... eles não aparecem, não tem relevância, né? Enfim, isso foi meio que afogado aí, né? Não que não tenha, mas assim, também foi marginalizado, né? Esse Então, assim, véu, né, que foi jogado por cima de muita coisa, também chegou até essa discussão. ele recupera isso tudo, então, e ele vai trazer essa questão. Olha, é que eu volto naquilo que eu falei, né? A questão do tensionar. Não é só você fazer um diálogo com a ciência. Isso é mais que importante, quase não é feito, ou é feito só quando é conveniente, né? Quando é conveniente, você pega um pedacinho e tenta Sim, sim. adaptar lá. Além desse diálogo, quer dizer, um papel de um pensamento espírita adulto, né, maduro, é devolver ao pensamento humano, né, ao que a gente chama de que fazer, né, essa questão mais ampla como a ciência ela é entendida, tal, devolver questões, devolver perspectivas, né, falar, olha, existe isso aqui que não foi abordado até agora, né, e precisa ser abordado. Felipe, eu antes, quando nós estávamos falando no início sobre a questão até do Jesus histórico e tal, sabe, gente, que isso é uma ideia maravilhosa para vocês desenvolverem um trabalho editorial mesmo?
Sim. colocar, digamos assim, para os espíritas que queiram, né, pensar, que queiram discutir a respeito disso, abrir suas cabecinhas, colocar isso, fazer editar um livro, produzir um trabalho desse sobre o Jesus histórico, aquele que se encaixa dentro de tudo que nós, né, nós acreditamos e nós entendemos como espiritualidade. Isso pode ser o início aí para vocês, né? Aliás, eu acho que essa caminhada de vocês está só começando, né, gente? Está só começando. Tem muita coisa ainda muito véu para ser levantado. Com certeza. Sabe que eu e o Rafael nós estamos com um projeto de lançar na revista Crítica Espírita uma coluna, Espiritismo Dialético 2.0. Não sei se vai ser isso, mas é mais ou menos assim, né? Então nós trazemos temas que nós entendemos que precisam ser superados dialeticamente, temas que estão dentro do espiritismo, que precisam ser superados dialeticamente, dentro dessa perspectiva de espiritismo dialético, e a gente vai dialogar com isso. Uhum. E um desses temas Jogar para o debate. Jogar para o debate. E, evidentemente, um desses temas é essa relação que o Kardec trouxe, que foi o Kardec, não foi a FEB, isso foi o Kardec que fez, essa relação do espiritismo com o cristianismo. Né? Uhum. Então, por exemplo, eu estou escrevendo um artigo, o título já é bombástico, é Terceira Revelação, uma perspectiva eurocêntrica. Opa! Eu já gostei de cara do título. Não é verdade? Vamos gerar confusão? Sim, vamos, Eva! Não é verdade? Você tem, dentro do espiritismo de Kardec, uma perspectiva seguinte, ó, Deus trouxe a primeira revelação para Moisés, a segunda revelação para Jesus e a terceira revelação é o Espiritismo. Ou seja, Deus só se manifestou para a humanidade dentro dessa tradição judaico-cristã eurocêntrica, e o resto branca, do burguesa, planeta. o resto, todas as espiritualidades não são inferiores. Uhum, São inferiorizadas dentro dessa perspectiva. Ora, eu entendo isso. Por exemplo, quando eu leio, por exemplo, um Samir Amin da vida, né, um marxista egípcio, que tem um belíssimo livro chamado Eurocentrismo, o eurocentrismo era a ideologia dominante no século XIX. Inclusive, isso serviu para legitimar o processo de expansão do capitalismo nas colônias. Porque, assim, nós temos que não só dominar materialmente esses países, como a nossa cultura superior à dos demais países, inclusive as nossas espiritualidades. A espiritualidade indígena, as espiritualidades africanas, tudo isso aí é considerado por eles como inferiores, né? Então você pega aqui, eu estava até... Hoje mesmo... Oi? É uma seita, né? É uma seita. Hoje eu estava lendo, por exemplo, Ailton Krenak, um escritor brasileiro. Ai, sensacional, sensacional. Esse eu ainda não li. Nossa, é fantástico. Eu adoro o Ailton Krenak. Fantástico, fantástico. E assim, o quê? É um intelectual primitivo, selvagem? Um filósofo, né? A espiritualidade que ele tem é inferior, ele é um selvagem. Dentro dessa perspectiva do século XIX, é isso. Hoje a gente não pode mais pensar assim. Hoje a gente, sabe, depois da antropologia lá do Claude Lévi-Strauss e do Pierre Clastres, você não pode mais falar que o indígena é um selvagem, é um povo primitivo. Eles são detentores de saberes milenares. E nós, espíritas, temos que entender e não concordar com isso jamais, né, gente? Se nós sabemos que o espírito está o tempo todo indo e voltando, quantos filósofos podem estar, né? Filósofos que já tiveram a sua obra consagrada podem estar daqui a pouco, né, reencarnados nos povos indígenas para trocar saberes e trocar entendimentos de mundo. Eu penso muito nisso, sabe? Eu penso muito nisso. A Idade Média Europeia, quando a gente fala em Idade Média Europeia, naquele período, os bambambam do conhecimento eram os árabes. Quem lia Aristóteles, né? Quem lia Aristóteles, quem traduzia matemática toda. Matemática, toda aquela tecnologia que depois os europeus usaram na expansão astronomia. Filósofos importantes. Tem uma professora chamada Beatriz Bício, que ela lançou um livro, agora não vou lembrar o título, mas ela trata de dois filósofos importantíssimos dentro da tradição árabe medieval, né, da Idade Média,
Idade Medieval Europeia, sofisticadíssimos. A Europa só foi ter filósofos daquele patamar século XVIII, XIX. Exatamente. A Europa estava chafurdando na imundície, na Idade Média, e a sociedade árabe estava, assim, florescendo. As casas de saber deles, Coisa, as né, gente? universidades, né? É. Então, essa perspectiva essa própria ideia de progresso europeu, eurocêntrico, que tem muito dentro da obra de Kardec, foi inescapável para o Kardec. Aquele era o espírito dos tempos, né? Naquele período. A gente não está condenando o Kardec por conta disso. A gente está falando que Não, nós e os hoje. próprios espíritos que faziam as comunicações, né? Eram espíritos que tinham aquela bagagem, tinham aquele conhecimento, e era assim mesmo. A gente Nós não estamos falando pode que nem nós demonizar hoje. e nem tem que entender, só não botar em altar. Não dá para exigir de uma pessoa mais do que o tempo histórico dela Exatamente, exatamente. permitia a ela, né? Hoje, daqui a 200 anos, eu ia falar, o Rafael é um cara bacana, mas o cara comia carne, né? O cara, É, sabe? Não é verdade. verdade? Andava de Nossa, carro. andava de carro, tava poluindo o Andava de meio ambiente. É, A questão é exatamente essa. isso. Então, essa ideia de progresso, né? Progresso para o europeu, burguês, ele representou um retrocesso para diversos povos milenares que tiveram suas culturas inferiorizadas, foram dominados, subjugados, né? Então, nós estamos pensando nessa coluna aí de lançar algum debate, quem sabe esses artigos não se tornem um livro, né? Exato, esses artigos podem daqui a pouco se tornar uma edição, Exatamente. um livro, né? Isso, acho que a gente. Olha, eu estou muito. Susana, só um ponto Deixa eu ficar que eu quieta. acho interessante. Não, é porque acho que é interessante disso, que aproveitar o que o Felipe colocou, quer dizer, com a perspectiva de espiritismo dialético, né, que o Porteiro coloca, a gente está falando, então, dessa compreensão histórica como um momento que ele é perpassado por infinitas mediações, né, que existem antecedentes, né, desse momento que nós estamos vivendo, que a todo momento ele está se abrindo ao novo, né? Não necessariamente melhor, mas ao novo, né? É o diferente. Ao diferente, isso. Uhum. Que é a perspectiva da dialética hegeliana que a gente trata isso na introdução, né? Que esses próprios termos que o Porteiro utiliza também são um pouco problemáticos. A gente coloca esse problema para o leitor e para a leitora para enriquecer a leitura ali, a experiência de leitura da obra, né? Enfim, mas o que eu queria enfatizar aqui é que, por exemplo, o que essa ideia, né, essa proposta de espiritismo dialético traz? Então, a gente identifica hoje em Kardec um eurocentrismo. Qual é a tarefa histórica colocada? A gente conseguir fazer uma leitura anti-eurocêntrica, Crítica, né? uma leitura crítica, anti-eurocêntrica, ou crítica ao eurocentrismo, e absorver esse acúmulo, um Samir Amin da vida, dentro da reflexão espírita da realidade. Essa é a questão. Kardec continua importante como um marco fundador, como um marco, né, teórico importante, mas aquele ponto ele foi superado. Né? Se o Kardec ele tem problemas com relação às questões de gênero, né, lá com relação à mulher, trabalhar em casa, a gente supera isso com as teorias feministas emancipatórias, como a Alexandra Kollontai, com a Ellen Safiotti, com a Lélia Gonzalez, com a Angela Davis. Se a questão racial em Kardec é problemática, e é de fato problemática, a gente supera isso com Clovis Moura, né, com Malcolm X, enfim. Então, assim, todos esse conjunto de propostas que fazem a humanidade avançar, colocam a reflexão humana lá na frente, isso é incorporado ao espiritismo. Quer dizer, essa negação de Kardec, fala, olha, isso aqui não subsiste mais. É uma negação que traz um acúmulo positivo ao espiritismo. Né? E aí, para mim, um problema de certas iniciativas
por exemplo, pegar, fazer esse tipo de crítica a partir da obra de Kardec. Eu acho isso complicado, porque assim, você já está pegando uma obra que tem as suas complicações históricas, né, suas questões, as suas contradições históricas, e você está insistindo naquela estrutura, quando, pelo menos na minha visão, o ideal seria entender o caráter histórico daquela estrutura e que é necessário fazer um novo diálogo, né? Uma nova forma de... isso é uma questão. E a outra questão, que se quiser também dialogar, que a gente trabalha lá na introdução, essa questão do retornar a Kardec, né? Que é meio que moda, né? Todo mundo que quer Retornar ao fazer século um diálogo... XIX, né? Uma questão quase religiosa, né, gente? Tipo É, assim, a nossa Então, Bíblia, né? A nossa... exatamente. é o pessoal que quer, assim, quer fazer uma abordagem crítica, né? Quer fazer uma crítica, o que é positivo, mas a resposta da pessoa que é insatisfatória, né? Vamos retornar a Kardec, como se Kardec tivesse tivesse a pedra filosofal, tivesse lá a bola de cristal do conhecimento humano, soubesse, né, que o problema do A questão do espiritismo hoje... desapego, a questão do desapego, ela é uma questão difícil às vezes para algumas pessoas. Tu te desapegar de coisas que tu ficou, digamos, muito tempo envolvido naquilo, né? E ainda com uma instituição fortíssima, que é a FEB e todas as estruturas espíritas, né, que são várias, ali te martelando o tempo todo. É difícil. Algumas pessoas sentem mais dificuldade de fazer esse desapego, sabe? Exato. Aí vão tratar de temas da atualidade, né? Questões da atualidade, e são várias, questão do racismo, da questão de gênero, questão de raça, questão E de algumas questões sociedade, científicas tudo. mesmo. Algumas E questões. aí, fica esse... Bom, temos que retornar a Kardec como se isso fosse a resposta, quando, na verdade, o, o desafio colocado é você ir além de Kardec e, eventualmente, até contra Kardec, né? E isso tudo, como eu estou colocando, né, gera esse acúmulo que é positivo para o espiritismo, para a Sim, compreensão espírita da realidade. exatamente. Que foi basicamente o que Kardec dizia sempre, né? Sigam adiante, Ele continuem. queria isso, né? Ele dizia Ele, isso. ele queria que o O espiritismo que avançasse, né? contradiz o espiritismo, fiquem com a ciência, esqueçam o que foi dito e fiquem com o que é novo e comprovadamente útil. E, olha, gente, é isso, a tarefa nossa não é pequena, na verdade. Não. Não é pequena, mas eu sinto muita felicidade, sabe, gente? Eu aqui na minha humildadezinha, e eu sinto uma felicidade muito grande de estar podendo viver esse momento, entende? De estar encarnada nesse momento. Esse momento é impressionantemente forte, poderoso. E o trabalho de vocês nessa construção intelectual de conhecimento, vocês estão criando conteúdo, estão criando conhecimento, né? Isso é maravilhoso, maravilhoso, sabe? E se eu posso ajudar a divulgar um pouco mais, a minha comunidade é muito ativa, e eles estão o tempo todo pedindo sugestões de leitura, e eu passo direto, sabe? E esse livro vai ser Suzana, muito uma bem coisa recebido. interessante, uma coisa interessante que eu e o Felipe a gente fez questão de trabalhar nesses dois projetos iniciais, né, do Porteiro e do Eusínio, Sim, foi a cada oportunidade que o autor nos dá, a gente colocar notas de rodapé, fazendo uma conexão com o presente, fazendo uma análise crítica daquele trecho, sensacional. sugerindo bibliografia, que isso realmente é um problema, né? A pessoa, ela até quer estudar, mas ela também não sabe nem por onde começar, né? Acaba estacionando ali, né? Fica ali, porque não sabe mais para onde ir. É isso aí. Então a No do gente fez porteiro, no do porteiro eu
239 notas de rodapé. Que lindo! Que No lindo! Belzinho deu mais. Aquele texto, o pequeno texto da introdução, eu já achei fantástico, porque ali mesmo já tem explicações incríveis e Uhum. observações que dão assim um certo contexto no que tu está lendo. É muito bom, é um trabalho realmente de muita pesquisa, de muita dedicação assim nos detalhes, sabe? Esse livro que eu voltei aqui, agora eu olhei de novo para ele do Camilo, esse do Camilo, eu também divulguei no canal, muita gente entrou em contato com o Elton. Gente, eu nunca tinha ouvido falar também do Camilo. Mesmo ele não sendo espírita, né? Eu nunca tinha ouvido falar dele. Então, olha quanta coisa é realmente sonegada para a gente, sabe? Né? Conhecimentos que são deixados, assim, de Sim. lado. Existem algumas questões, por exemplo, o Camilo, ele fez Camilo Torres, né? Ele O fez Camilo Torres, esse aqui. isso, ele fez um movimento assim, que ele foi de uma abordagem mais, digamos assim, conservadora, né? Apesar de progressista, mais Uhum. conservadora, até uma posição mais revolucionária. E aí a Sim, gente sim. tem questões importantes dentro do espiritismo, que, por exemplo, que já é o contrário, de pessoas que inicialmente Ele tá aí, o querido. Ai, que lindo. chegou aqui. Peraí, filho, peraí. Ele quiser aparecer, deixa, que eu acho ele a coisa mais fofa. É lá. Tudo bom? Tudo bom, querido? Tudo bem. Papai, a Oi, gente amor. falando um pouquinho mais. Tá bom, tá bom. Alegrou a live, pô. É um fofo. Ai, eu adoro ele, as coisas Né? Que é a que eu questão posto. por exemplo, o Herculano Pires, né? Que é Hum. outro que fala também de espiritismo dialético, mas que faz um caminho inverso, que também é um outro tema complexo, Sim, é que ele sim. vai de uma posição mais progressista para um posicionamento mais conservador. Ele é bastante até, digamos, religioso, assim. Ele tem uma visão um pouco mais religiosa, né? Ele tem aspectos assim históricos, né, É, enfim, contraditórios também, né? Quer dizer, ele faz um movimento o ser contrário. humano, né, gente? O ser humano É, nós somos um poço de contradição, né? E é assim que é. E o bonito é a gente não ter vergonha de admitir que aquele teu ídolo é contraditório. Que aquele que tu idolatra, aquele que tu acha maravilhoso, ele é um ser humano, né? É isso. A gente tem que. Para isso, a gente tem que ter maturidade emocional mesmo, sabe? Musculatura emocional para aguentar o baque, né? De entender que sim, tem erros, sim, tem coisas que não servem mais, tem Exatamente. coisas que nós não podemos mais admitir, né? Nós como espírito, não podemos mais admitir. É O Herculano fala sobre cura gay espírita, tadinho, sabe? Então, tadinho. tem coisas que Sim, são sim, problemáticas que precisam ser problematizadas mesmo, que precisam ser sim. questionadas. Tem coisas muito lindas dele. Então, eu Com sempre certeza. digo assim, ó, a gente não dá para botar tudo no lixo, né? Dizer, não quero mais, não serve. Não, teve coisas muito bonitas. Agora, negar que houveram erros, que aconteceram coisas que não cabem mais, não podemos fazer isso. Não podemos. A gente tem que ter essa humildade de dizer, aquilo lá não. Risca fora, aquilo não pode. Não significa jogar fora todo o trabalho do autor, não significa Não, claro que manchar a não. imagem do autor, Mas não. entender exatamente. Superar dialeticamente a perspectiva que o autor trouxe. Exatamente. Isso é Esse é o o. mínimo, né? Vocês precisam ver, gente, nos grupos de estudo que a gente tem, eu participo de alguns, a dificuldade que nós temos com pessoas que estão há anos estudando, pessoas assim, com intelectuais até, sabe, um grau de conhecimento grande, mas quando encontram alguma contradição que vai contra aquela idealização, nossa, é complicadíssimo, é complicadíssimo. Então, por isso que a gente tem que tentar trilhar um caminho mais laico,
sabe? Bem mais laico, para que a gente possa discutir. Onde entra coisa de religião, vira seita, sabe? E em seita, tu não consegue argumentar. Não tem. Seita é besteira. Verdade. Queridos, eu fiquei tão contente da gente poder bater esse papo. Eu fiquei, assim, realmente muito, muito lisonjeada de poder ter vocês dois aqui. E eu acho que a gente conseguiu passar para as pessoas um pouco desse espiritismo dialético. E quando eu receber o livro, eu vou fazer um vídeo daí, depois da minha leitura, falando sobre algum recorte que eu faço, né? E eu desejo que seja um estouro, que vocês vendam muito, que vocês partam para outro. Depois nós vamos marcar a data para a gente falar sobre o outro livro. Vocês partam para outro projeto. E é isso, meus queridos. A gente se encontra por aí. Eu vou deixar agora uns minutinhos, porque o nosso novo tempo já está ali me chamando. Eu vou deixar uns minutinhos para o Rafael fazer a sua despedida. Já que é final de ano, deixa aí uma mensagem, deixa umas palavras bacanas, e depois o Felipe também. Renovar o agradecimento a você, Suzana, pelo espaço, né? Mais do que a venda, né? Assim, é fazer essas ideias circularem, o autor, né? Ele ser conhecido. Acho que isso é de uma importância fundamental. Quem é de esquerda, né? Marxista, enfim, isso é espírita, né? Quer dizer, isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, esse espaço aqui também agradeço muito. O Porteiro é um autor fundamental, tanto que a gente quis começar com ele, né, com ele e com o Elzínio, com essa obra, né, porque ela é um marco. Ela é um marco que coloca a reflexão espírita num outro patamar, com todos os problemas, né, ela também tem as suas contradições, que a gente pontua isso, quer dizer, a gente não apresenta o autor falando que ele é maravilhoso, que é a salvação. Não, ele também tem algumas questões teóricas que precisam ser lapidadas, e essa lapidação, como eu gosto de enfatizar, é uma questão histórica, ela está colocada aí. Espero que surjam outros porteiros e porteiras, né, porteirinhos e porteirinhas que peguem essa tarefa e deem continuidade, né? Então, assim, é uma felicidade muito grande. Espero que o tema seja debatido, que a obra seja lida, né? Porque ela vai trazer, com certeza, muito acréscimo para quem estiver lendo, e um acréscimo também em termos de cultura geral, porque, como eu falei, isso não é uma questão só do espiritismo, né? Assim, os movimentos políticos, eles precisam, enfim, movimentos científicos também, eles precisam dialogar com a espiritualidade, assim, dessa forma bem ampla, né? Espiritualidade no sentido bem amplo. Eu acho que é isso. Querido Felipe, agora é tu para dizer tchau, tchau e ó, coraçãozinho para nós. Eu reforço as palavras do Rafael, né? Eu acho que é um autor assim fundamental dentro dessa tradição social espírita, dessa tradição do espiritismo progressista. Eu coloco ele ali no top 5 ali, com certeza. Ele e o Lavínia, esses dois, né? Eles já são uma radicalização, como eu disse, dessa tradição que pensava um socialismo cristão, alguma coisa que é progressista, mas você não sabe meio que é, né? Como isso vai se materializar na prática. Então, mas ele já tem tanto ele quanto o Lavínia, ele já trazem uma perspectiva também da própria prática, da própria praxis. Eles eram, né, líderes políticos, né? E trazem essa perspectiva para dentro do espiritismo, como uma condição de você compreender não só rompimento com essa perspectiva individualista, essa perspectiva liberal. Para eles, o espiritismo ele precisa ser visto, como o Rafael falou, dentro dessa perspectiva de totalidade. Então, nós somos espíritos em desenvolvimento, né? E para se desenvolver, nós estamos nesse planeta, nós encarnamos e reencarnamos nesse planeta. Então, o que vai garantir o desenvolvimento nosso quanto espírito nesse planeta é também transformar a realidade em que a gente vive.
né? Então, essa questão ela precisa ser trazida para dentro do espiritismo, essa temática da transformação social, de superar as contradições, a exploração, essas questões de gênero, essas questões raciais, né? Uhum. O Tudo. espiritismo precisa todas essas limitações, essas contradições, essas opressões, essas aberrações, né? Inclusive, um dos autores espírito, principalmente espírito, eu acho que ninguém como ele, que eu li sobre a temática do fascismo foi o Porteiro. O texto que ele tem sobre fascismo, uma coisa assim impressionante. Não está nesse livro, estará num outro, Sim. mas é Só um para texto deixar a gente fundamental, curiosa. só para deixar curioso. Que maravilha, gente, que maravilha. Eu realmente vou encerrar esse ano aqui no canal com esse vídeo que é um presente assim que a gente está oferecendo, né, para as pessoas que buscam conhecimento, que buscam melhoria, automelhoria, que querem realmente se melhorar para ajudar, né, nessa batalha que nos aguarda. Queridos, um grande beijo. Foi uma alegria conversar com vocês. E a gente se encontra. Dá um abraço no Elton, tá, Rafael? Grande Tá bom. beijo para vocês. Valeu. Tá, Tchau.